fechando nossos olhos, pedindo nesse instante a permissão e a direção dos bons espíritos que nos traga hoje colocações, palavras, ideias, jeito de pensar diferente daqueles que a gente tem. Pedimos que abra a nossa mente, que a gente possa ter uma melhor compreensão. E agradecemos a companhia uns dos outros, a companhia da divindade, a companhia dos bons espíritos, a companhia da boa intuição. Podermos estar juntos e desfrutando desse momento. Que todos possam estar com seu pensamento ligado no aqui, no agora, deixando toda a preocupação, tudo aquilo que já foi, que permanece contigo, que não te atrapalhe nesse instante, que você possa estar ligado a si mesmo e aos bons espíritos, à aula e às intuições de hoje. Com gratidão, a gente dá início ao nosso encontro de hoje. A aula de hoje é a 14ª, Perfeição Moral. Nós vamos falar sobre as virtudes e os vícios das paixões e do egoísmo. As virtudes e os vícios. O Espiritismo contribui para a humanidade entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que lhe é inevitável. É imprescindível, para tanto, que o homem se conheça, que identifique sua realidade quanto aos vícios, assim como as virtudes que eventualmente possua. Vejam-se, para tanto, a definição de virtude e vício. Virtude consiste na boa qualidade moral, na disposição habitual para o bem, excelência moral, força interior, retidão e austeridade. Vícios compreende os defeitos, os costumes censuráveis, os hábitos perniciosos, entre os quais fumo, álcool, gula, abusos sexuais. Já os defeitos consistem nas imperfeições ou desvio das leis morais inerentes à individualidade. São o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência e etc. Todas as virtudes são louváveis, porque todas implicam no cumprimento da lei do progresso, que é inerente à trajetória do espírito. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Toda vez que o homem busca superar seus defeitos e suas más inclinações, já é um indício de progresso, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A virtude deve, portanto, estar fundamentada na intenção que move uma ação. Ou seja, o sublime da caridade consiste na doação de si de forma desinteressada. O indício mais característico da imperfeição é o interesse pessoal, ou seja, o apego às coisas materiais ou à própria pessoa, são sinais de notória inferioridade. Muitos espíritos possuem qualidades reais que os tornam dignos de consideração perante os homens. Porém, basta ferir a tecla do interesse pessoal para revelarem suas verdadeiras tendências. A verdadeira virtude consiste em praticar o bem por impulso espontâneo, sem que se tenha que lutar contra nenhum sentimento contrário. Os que não têm que lutar é porque já realizaram o progresso, e por isso os bons sentimentos não lhes custam esforço. Muitos casos existem de pessoas que demonstram desinteresse natural pelas coisas materiais. No entanto, a prodigalidade refletida é também indício de falta de bom senso. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não o é a outros para ser encerrada num cofre.
É um depósito de que terão que prestar suas contas, porque terão que responder por todo o bem que puderam ter feito e não fizeram. Vê-se aqui claramente uma elucidação da parábola do filho pródigo, onde o filho mais moço é a personificação daquele que se entrega à vida material desregrada. E o filho mais obediente é o símbolo do egoísmo, que pretende monopolizar a herança e o convívio paterno. Cada um possui, portanto, liberdade para seguir o caminho que quiser, mas as consequências advirão de acordo com a intenção que move o coração de cada um. Da mesma forma, aquele que pratica o bem sem visar a uma recompensa material, mas o faz na esperança que lhe seja levado em conta em outra vida, é repreensível. É necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. Aquele que faz o bem pelo bem, sem pensar em recompensa futura, seja de que natureza for, é porque já sentiu a alegria de doar-se e já entendeu o fato de ser o amor a lei maior da vida. Aquele que calcula o que lhe pode render cada uma de suas boas ações na outra vida, ou mesmo na vida terrena, procede de maneira egoísta. Por outro lado, o filho egoísta da parábola do filho pródigo não tinha vícios, também não tinha virtudes. É assim que muitos, se não fazem o mal, também não fazem o bem. Se não furtaram ao próximo, também não lhes dão nada. Ora, a abstenção do mal apenas em uma atitude passiva perante a vida também não é virtude. A moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não as fizerdes frutificar para vos alimentar? É assim que a virtude consiste em forma ativa que contribui de alguma forma para o próximo e a si mesmo. A virtude se inoperante deixa de sê-lo. O texto já explica bastante para a gente, né? Essa perfeição moral e a gente pensar nas virtudes e nos vícios, né? É muito a intenção, né? A moral, se a gente pensar, é o que rege, né? Povos, lugares, épocas, né? E vai mudando conforme o entendimento da humanidade e essa perfeição moral que a gente pensa, né? Individual, na nossa moral, o que nos rege, né? O que para a gente hoje é lícito, é certo, né? E a gente vê que é a nossa ação e a nossa intenção sempre. E passando por essa evolução, perfeição moral, né? A perfeição moral, onde a gente vai buscar a perfeição moral, é essa intenção, esse desapegar, né? Ainda coloca a parábola do filho pródigo, né? Que pelos valores materiais quis usufruir de uma vida desregrada, né? E o outro mesmo, o irmão, a intenção, né? Pelos os valores materiais é o trabalho para ter esse valor material, né? A intenção de ter bens, de acumular, né? E a gente vê que na intenção os dois, né? Com ainda uma deficiência moral, né? Ou do moral atrasado, que muda de tempos em tempos, e essa evolução moral passa muito pela nossa ação, né? Essa intenção e ação, né? Participar do que nos rege hoje, né? Quais são as regras, qual o lugar que a gente está, a época que a gente está, o que nos rege, né? Essa moral, o que é, né, ilícito, o que é imoral, né? Cabe a nós ter essa consciência e o que nos rege, mas o que é preciso hoje, né? Como que eu elevo essa moral, né? Aí coloca na caridade,
ou a gente colocando em evidência aquilo que a gente tem, né, de melhor para praticar para chegar, né, essa perfeição moral, né? O texto já nos explicou muito bem, acho que não cabe nem muita comentário em cima disso, né? Não sei se a Soninha queria colocar alguma coisa. Não, tá tudo certo. O texto fala por si só, né? Já nos esclarece bastante. Assim. Das paixões. O princípio das paixões é inerente à natureza do ser humano. Quando bem dosado e orientado, leva o homem a grandes feitos, a grandes realizações. Em tudo na vida, o erro está no abuso e não no uso. Por exemplo, trabalhar e comer são atividades positivas, mas trabalhar e comer excessivamente é prejudicial. As paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa, em assim sendo a paixão negativa. Consiste no fato de o homem ser dependente de algo exterior a si. Quanto mais domínio sobre si tiver, mais livre será. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. O homem não deve, portanto, esquecer que o espírito é o senhor que pode e deve controlar a vida do corpo. O corpo é mero instrumento destinado a servir o espírito. Desta forma, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços. O que lhe falta é vontade, disposição do espírito, iniciativa. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que seu espírito nela se compraz, como consequência da sua própria inferioridade. Olha o prato do macarrão que a moça está comendo. Bem pouquinho. Então, aí a gente vê que nas paixões, né? A paixão pelas coisas não é proibido, né? Isso, ter paixão pelas coisas é o que impulsiona a gente a fazer as coisas. Tem que ter paixão pelas coisas, né? Ou pelo aquilo que a gente faz. O que a gente não pode ter é o exagero, né? Tudo que exagera passou, aí já começa a fazer mal, né? A gente ter paixão por estudar, paixão, né? Não é exagerar, não é, aí vai levar a gente a um isolamento, como coloca, comer é necessário, né? A gente não pode exagerar, passar da dose. Então tudo que exagera já não tem um equilíbrio, já perde o equilíbrio, né? Então a gente vê que é necessário ter a paixão pelas coisas, né? Porque a gente é impulsionado a fazer e a fazer com bom gosto, mas se a gente exagerar, aí já não é paixão, né? É exagero, passou, já está fazendo o mal e não, né, impulsionando para você descobrir, continuar e fazer melhor. É isso. Do egoísmo. Entre todos os vícios, o que os espíritos consideram mais radical é o egoísmo, pois dele deriva todo o mal. Se estudarmos nossos vícios, veremos que na origem de todos eles está o egoísmo. É que ele engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, os ciúmes, dos quais a todo momento o homem é vítima. E ele que leva a perturbação, provoca dissensões e destrói a confiança de uns para com os outros. Por mais que se lute contra eles, não se conseguirá diminuí-los, enquanto se não houver destruído a causa. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza
todas as outras qualidades. Duas são as maiores causas do egoísmo. A primeira é a influência da matéria, da qual o homem ainda não consegue libertar-se. A segunda funda-se na exaltação da personalidade. Ora, o Espiritismo nos faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. O egoísmo, portanto, só se enfraquece com a predominância da vida moral sobre a vida material. E não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Não basta a ciência, não basta a arte de manejar a inteligência, se não se souber endireitar caracteres. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela ciência. Só assim, o egoísmo deixará de ser a fonte de vícios e a caridade, por sua vez, manifestar-se-á como a fonte de todas as virtudes. Gleidson? Oi? Opa, voltou? Tá ouvindo? Vocês não ouviram o que eu falei? Ouvimos. Eu acho Ah, que o meu tá. microfone tá fechado. Ah, Agora você tá. Tá. Então, a gente vê, né, que o egoísmo, né, é o atraso da nossa humanidade e nossa mesmo, né? É o que traz todo esse sentimento de onde que tá mora esse sentimento de raiva, de ódio, de inveja, de ciúmes, né? E a gente passa por um momento que mostra para a gente o quanto, né, a gente ainda está atrasado, né? Esse momento que a gente passa, o planeta passa, mostra muito do nosso egoísmo, né? A gente vê da escala mais alta à escala mais baixa, né? Cada um com seu interesse, né? Esse interesse individual, esse egoísmo de e aí a gente vê o quanto que a gente é atrasado, né? Numa escala mais alta, as negociações que a gente vê que nos atrasa nesse momento de passar mais rápido ou mais lento, né? O mais lento esse egoísmo nos traz agora, até individualmente, né? Na pequena ação de a gente saber que um cuidado, né? Nosso pessoal, a gente consegue cada um tendo seu cuidado, a gente consegue passar por esse momento um pouco mais rápido e a gente às vezes é tão egoísta que não relaxa um pouco, não faz o que tem que ser feito e a gente demora a passar um pouco mais esse processo. Então a gente vê que o quanto que o egoísmo e o nosso egoísmo, e é evidente agora e mostra muito, né? A gente pode escolher da escala mais alta a mais baixa, o quanto que a gente, com o nosso egoísmo de não querer cuidar, de descuidar um pouco, de não fazer o que a gente pode fazer pelo outro para a gente fazer só para nós mesmos, a gente interfere e demora um pouco para passar nesse processo todo, né? Então, aí é o atraso, olha o atraso moral que a gente tem, né? Por conta do egoísmo que todos nós trazemos e temos que trabalhar muito em cima disso, né? E a gente, Caracteres do homem... Oi? não, pode Tá. continuar. Caracteres do homem de bem. Conhecimento de si mesmo. Caracteres do homem de bem. Os espíritos são seres imortais, criados por Deus, e que possuem uma destinação gloriosa. A perfectibilidade para efetivar esses itinerários foram dotados de recursos e talentos incontáveis, quais a razão, o amor, o livre-arbítrio. Assim é que o princípio inteligente, individuado, vai gradativamente realizando uma caminhada evolutiva, errando e acertando.
formando sua bagagem de conhecimentos pessoal e intransferível, a qual Jesus se refere como a verdadeira, e que a ferrugem e nem a traça consomem. Nessa caminhada, vão se estruturando sinais que evidenciam o progresso já alcançado pelo espírito. Comprova-se facilmente a elevação espiritual de um indivíduo pela sua conduta moral no dia a dia. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Quando vivencia espontaneamente as leis naturais, quando harmonizar-se com a essência divina que o caracteriza. O grandioso processo de transcendência foi iniciado e novas dimensões se abrem para o ser. O homem de bem busca continuamente uma autoavaliação de si mesmo para conscientizar-se de seus atos. Ele pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua mais completa pureza. Valendo-se da lei da liberdade, pratica o bem pela alegria de praticar o bem, e não porque estivesse condicionado por algum castigo ou recompensa. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, administra-os, seguindo a lei de caridade, servindo-se deles como um depósito a ser utilizado em proveito de muitos. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, respeita de fato a lei de igualdade, tratando-os com benevolência e respeito, valendo-se da autoridade para apoiá-los moralmente. Pratica a lei do amor ao ser indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Respeita, enfim, seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Busca, enfim, a sua perfectibilidade moral, pois vivencia em sua consciência a necessidade de superação em respeito à lei do progresso. Ciente da vontade de Deus, que se revela em cada criatura, vivencia a lei da sociedade através da prática do amor ao próximo, da exteriorização do amor em meio aos homens. O homem de bem edifica sua vida sobre a rocha, pois, ao identificar-se com o bem, terá sempre força interior contra as adversidades da vida. Para a gente pensar nos homens bens, né? Eu sempre penso na Timóteo, que na estrada vê as placas de limite de velocidade, né? E mesmo assim ultrapassa o limite de velocidade, mas só para lá na frente quando tem radar. Quando vem radar, para. Eu gosto de pensar nisso como o homem de bem. O homem de bem, ele respeita, né? E aqui mostra para gente que ele vê as leis naturais ou as leis divinas, né? Leis universais, e as respeita, né? Ele não vê uma lei natural como punição, né? Mas vê como equilíbrio, né? Ele respeita, ele vive a lei, as leis naturais, né? Então esse é o homem de bem, não é? Não é preciso um radar para mostrar, olha, você precisa respeitar, né? Não, o que está imposto é uma lei natural que rege todos, né? E rege uma harmonia, rege um equilíbrio da vida, né? E aí é mais isso que eu gosto de pensar quando a gente pensa no homem de bem. Ele não vê como uma punição todas as leis naturais, ele já a pratica, né? Pratica por harmonia, já é espontâneo, né? Não precisa para ele a lei, as leis naturais, leis divinas ou leis universais é vivida, né? Não é uma punição, não é um castigo, não é um sofrimento seguir, né? Então esse é o homem de bem. E eu gosto de pensar muito nessa coisa da estrada. Não, ele respeita a placa, não precisa respeitar só ele respeita o aviso. Olha, aqui você segue assim que dá tudo bem. Não precisa só frear quando vê um, um radar que não
no meio do percurso você pode ter alguma coisa que não é muito agradável, né? Então, é respeitar as leis divinas, é viver as leis divinas sem simplesmente com naturalidade, né? É isso. É não Peraí. fazer... Desculpa, só Oi? para avisar, tem mais 7 minutos, tá bom? Tá bom. Só vou falar alguma coisa e depois a gente pode voltar para ficar mais, né, bem repartido. Assim, como disse no outro item, no item anterior, a educação, né? Então, nós não podemos praticar a educação só quando a gente está perto do outro, né? A educação tem que fazer parte do nosso dia a dia e tem que se aplicar em todos os lugares, né? Quando Jesus fala, faça aos outros aquilo que você gostaria de que acontecesse com você, é mais ou menos isso. Todo mundo gosta de ser respeitado, ser bem tratado, né? E assim são as leis, né? As leis estão aí para serem cumpridas, tanto as leis dos homens como as leis de Deus. E isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. A gente não pode só fazer o bem por obrigação. Eu vou dar isso para alguém, para mim, para aparecer, né? Até às vezes até humilhando o outro que está recebendo. Então aí já não é uma caridade. Você está querendo se sobrepor, né, ao bem, ao que você está fazendo e à caridade. Então isso tem que fazer parte do nosso dia a dia comum, como levantar, escovar os dentes, tomar banho. A gente tem que agir sempre bem, né? Sônia? Eu acho que ela caiu. Deve ter caído a conexão dela. Espera um pouquinho, Bia, se de repente ela não voltar, aí a gente, como tem poucos minutos, a gente já se abre uma outra. Oi, voltei. Oi, voltou. Foi uma ligação que veio e caiu. Ah, não tem problema. Tá? Desculpa. Não tem problema. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente tem que fazer a coisa certa todos os dias, mesmo a gente sabendo que não tem ninguém nos olhando, e isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? É um costume, um hábito que nós temos que fazer, como andar, comer, falar, né? A gente faz isso sem perceber. E ser bom e fazer a caridade e respeitar as leis tem que ser isso. Fazer parte da vida, ser um homem de bem é isso. Conhecimento de si mesmo. Conhecereis a verdade. Oi, desculpa. Oi, eu não sei, eu acho que tem poucos minutos. Não Isso, quer que... tem Não 4 vai dar minutos. tempo, é verdade, eu esqueci. Então, voltamos daqui a pouco, né? Isso. Já mando para vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom.